Red Bull te dá asas. Skol, a cerveja que desce redonda. Have a break. Have a Kit Kat. Bombril tem 1001 utilidades. Waffle. Bom dia! Bem-vindos a mais um episódio de Slogan. Eu sou Juliana Vilar. Eu sou Ricardo Dias. E mais uma semana a gente está aqui para falar de marca, cultura, comportamento e como você pode pegar tudo isso e colocar em prática na sua marca no dia a dia. Apenas faça, Ju. Gostei? Pensa nessa frase em inglês. O que é em inglês? Just do it. Ah, então eu já te dei a dica. Já me deu o slogan na semana. Qual é o slogan da semana? De qual marca, Just então? do it. Nossa querida e amada Nike. Aliás, uma das minhas marcas favoritas. Eu também amo muito essa marca. Agora, esse slogan icônico, que é considerado... não existe um ranking oficial de slogans no mundo. Mas por muitas publicações e pessoas, inclusive você e eu, provavelmente se a gente tivesse uma pesquisa, a gente falaria que o Just Do It da Nike é o slogan mais icônico do mundo, concorda? Concordo. Então eu vou te contar uma história surpreendente, tá? Até sombria. O Dan Wieden, que é o cofundador da agência Wieden Kennedy, falecido em 2022 e um dos maiores publicitários do mundo, eu tive a oportunidade de ter uma reunião com ele na minha vida, porque pouca gente sabe, mas em 2015, eu estagiei na Wieden Kennedy por uma semana. E eu tive, no final do meu estágio, eu tava querendo aprender mais sobre marketing. A gente tinha acabado, em 2015 para 2016, a gente tinha acabado de contratar a Wieden Kennedy para trabalhar em algumas marcas da IB InBev. E eu fui para Portland, na sede, na origem da empresa, e falei assim, preciso aprender com os melhores. Fiquei lá uma semana estagiando e aprendendo um pouco mais sobre o mundo das agências, que faz a diferença na minha carreira até hoje. E no final do meu estágio, eu tive a oportunidade de ter um bate-papo com ele e realmente ele é um cara icônico e fez aquela semana ter muito mais significado na minha vida depois, na minha vida profissional. E ele foi o cara que era o grande responsável, junto com a equipe da Wieden Kennedy, pelas campanhas históricas da Nike. Mas a origem desse slogan, Just Do It, na verdade, veio de uma frase dita por um cara chamado Gary Gilmore. E esse Gary Gilmore, ele estava sendo condenado à morte nos Estados Unidos. E em 1977, momentos antes de ele ser executado por, na época, algo que nem é feito hoje, fuzilamento, tá? Ele ia ser fuzilado no estado de Utah, nos Estados Unidos. E o Gilmore teria dito, antes de ser executado, Let's do it. E o Let's do it foi o que o Dan Wieden pegou como inspiração para criar o Just do it da Nike. Porque ele achou, Ju, essa frase extremamente poderosa. Ele estava buscando na época uma linha criativa forte para Nike. E eles acabaram chegando em Just do it, que na opinião dele é uma frase perfeita para transmitir urgência, coragem e simplicidade. E essa frase se encaixou perfeitamente no espírito desafiador e inspirador da Nike. Assim, sem palavras. Just do it. Just Então vamos lá, apenas faça essa semana. Vamos lá, primeiro hot take. O primeiro hot take dessa semana vai começar com uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: você tem intimidade com o seu cliente? Fundamental isso. Eu sempre defendi essa ideia de intimidade. É difícil de medir, mas eu acredito que uma marca, uma love brand, uma marca de sucesso, uma marca que tem intimidade com o cliente. Tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre o uso das redes sociais, na verdade, mais específica do Instagram, no Canadá. E ele pergunta às pessoas qual é a área lá, qual a função do Instagram que as pessoas mais usam. E elas apontam os DMs, tudo que tá atrás das câmeras, vamos dizer, e tá atrelado à conexão, e não sobre exposição, digamos assim. E o que eu vejo é que o consumidor ele tá cada vez mais saindo dos feeds abertos e indo para espaços mais reservados, como os direct messages, os grupos, os chats privados. E as marcas? O que elas vão fazer com essa informação? Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me dizendo que o consumidor ele procura um lugar mais íntimo para se relacionar com a marca, é isso? O consumidor ele tá tendo um movimento mais íntimo de se comunicar com as pessoas. E com isso, as marcas vão querer invadir esse espaço para se manter mais relevante. Perfeito. Então é isso que a gente está vendo acontecer agora. Elas estão batendo nas portas e tentando entrar em um espaço que antes era íntimo só para o consumidor com o consumidor. Só que não dá para só chegar chutando aí nesse espaço que as pessoas consideram privadas, principalmente com toda a questão hoje em dia que a gente tem sobre privacidade e tudo isso. Então... Eu não ligo pra privacidade, sabia? Jura? Eu acho que cada vez mais as pessoas, desde que a privacidade venha com algum valor, eu tô disposto a abrir mão dela. E eu acho que é o que acontece com as gerações mais jovens. Elas estão cada vez mais acostumadas a estar com o perfil aberto e estar liberando informação em troca de algum valor agregado. Sim. Eu
Eu ligo pra privacidade. Ah, é? Eu ligo. Eu acho que ela não é, hoje em dia, bem utilizada, sabe? As informações. Mas você estaria disposta a dar mais informações ao seu respeito em troca de algo? Em personalização, por exemplo? Exato. Sim, mas eu quero confiar nessa marca em order pra poder dar isso pra ela. É por isso que eu sempre falo, você quer mais privacidade? Desliga o seu location services no iPhone, por exemplo. E você vai ter 100% de privacidade, mas você não vai conseguir chamar o Uber, você não vai conseguir pedir comida no iFood, entendeu? Você tem que passar confiança. Exatamente. E por isso que pra mim é um dos principais valores que uma marca deve ter. Perfeito. Pra ser construída no futuro. E aí, imagina se você tem intimidade com a pessoa, como é que você pode transformar isso em valor? Fica aí a pergunta, gente. Bom, mas o que a gente tá olhando agora, eu acredito que é uma nova regra pro marketing do futuro, que é ter brand intimacy. Então, é sobre saber aparecer nesses lugares, mas sem invadir. Sobre ser lembrado, não porque você gritou mais alto, mas porque você fez parte da vida daquelas pessoas de um jeito que faz sentido pra elas. E bate nesse ponto da privacidade, né? Você entra em um lugar, você permite que a marca entre lá, num lugar que é privado seu, mas porque ela entregou algo em valor em troca. Então, pra isso, eu acredito que as marcas vão precisar dominar 3 coisas. Primeiro, sensibilidade. Então, é saber ler o ambiente, entender o ritmo, saber quando falar e quando ficar em silêncio também, porque a gente tá falando de um lugar privado. Sinceridade. Então, parar de fingir que é gente também. Tem muita marca, não sei se você já viu, que às vezes quer entrar em umas conversas e ela comenta, assim, nos comentários de uma pessoa: Hi, Kate! Tanana, tanana, como se fosse amiga. Tipo, calma lá, que a gente não é amigo ainda. Então, é saber criar esse relacionamento, conquistar. Legal. Igual você faz com as pessoas e seus amigos ao redor. Perfeito. Você conquista alguém. Quando você quer sair com alguém, você tem que conquistar antes, né? Exato. As marcas vão ter que ter esse borogodó, vamos dizer. Então, as pessoas, elas têm que aceitar conversar com as marcas, né? Desde que as marcas sejam exatamente isso. Marcas. Sem forçar memes, sem disfarçar ser amigo, né? Porque no final do dia, você não se torna amigo de alguém forçando a barra. Você se torna construindo um relacionamento. Perfeito. E o terceiro, intuição. Porque essa nova intimidade, ela não vai te desenvolver aquele dashboard cheio de cliques e conversões. É sobre perceber, sentir, confiar, assim, no farol criativo. É quase um gut instinct, sabe? Onde é que eu posso fazer? O que eu vou fazer ali? Que é assim, no final do dia, que a gente segue muito os nossos relacionamentos na vida. Perfeito. Agora, sabe uma coisa que eu acho que vai acelerar esse processo exponencialmente? Inteligência artificial. Então, eu vou te dar um exemplo. O meu ChatGPT, por exemplo, ele me conhece numa intimidade que nenhuma outra plataforma chegou. E imagina o nível de intimidade que eu vou ter com o meu ChatGPT daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E aqui eu não tô falando que eu vou, né, no futuro, ter relacionamentos com pessoas virtuais, ou você mesmo já falou aqui no slogan que 40%, algum número maluco assim, né, que o Mark Zuckerberg, ou sei lá, o Gary Vaynerchuk falou que você vai ter um namorado, uma namorada virtual, né, uma namorada de inteligência artificial. Aqui eu tô falando de informações mesmo. Imagina que daqui a pouco eu vou poder chegar no meu ChatGPT, que eu acredito que a próxima fronteira vai ser comércio, e vou falar assim: minha filha vai fazer 15 anos e eu quero planejar uma viagem dela com algumas amigas para algum lugar X. E o ChatGPT certamente vai me voltar com ótimas ideias, com sugestão de roteiro, com links já para eu conhecer lugares e fazer reservas em restaurantes, etc. Olha só, e eu tô pagando, né, por esse serviço, mas eu tô disposto a dar tudo para eles em troca de eficiência no meu dia, no final, ou um valor, ou qualquer outra coisa. Por isso que eu sigo defendendo, Ju, que se a intimidade ela vem com amor, né, no caso, aqui falando de um relacionamento, se ela vem com valor no final, eu tô disposto a trocá-la. Você falou muito sobre usar a inteligência artificial como ferramenta para impulsionar essa brand intimacy. Mas até que ponto ela vai ser efetiva, olhando porque ela tem uma linguagem muito mais quadradinha, né? Por mais que ela se adota ao seu tom de voz, as pessoas não vão reconhecer isso como bot. E por um outro lado também fica uma questão: será que a gente vai se adaptar ao tom de voz da inteligência artificial e ela vai parar de ser forçada e sim a nossa linguagem natural? Eu acho que sim. E eu aposto que eu não mais, mas você ainda tem tempo de namorar uma inteligência artificial. Não. Vamos ver. Não. Vamos ver daqui a 20 anos se você vai estar namorando uma pessoa real ou uma inteligência artificial. Você vai ter um namorado real e uma pessoa que você se relaciona com frequência, não de uma maneira amorosa, mas de uma maneira talvez sentimental. E a gente volta daqui a 20 anos nesse programa, vamos ver. Bom, tá bom, mas vamos terminar só com um exemplo disso tudo aí, de marcas que estão fazendo isso. Pra mim, alguns exemplos básicos. A Netflix, quando ela manda um WhatsApp pra avisar que tem um novo lançamento por aí. Legal. Os creators, eles mesmos que invadem. Mas, peraí. Isso é valor. Eu tô disposto a receber um WhatsApp Não me incomoda um WhatsApp da Netflix falando que a minha série favorita já está disponível pra eu assistir. Olha só que legal. Valor.
Perfeito. E- Você tá começando a concordar comigo, hein? Olha o clash de gerações não aqui. sei. E os creators, que, né, estão ali, eles têm grupos no WhatsApp, né, com as seguidoras, até encontrinhos, né, saindo totalmente indo pro offline nesse encontro. E tá aí. Eu adoro o canal de WhatsApp da Anitta, por exemplo. Jura? Eu gosto. Ela manda umas coisas super legais lá. Eu me sinto íntimo dela quando ela me manda uma mensagem. Eu sinto que é só pra mim a mensagem dela. É igual as marcas também estão fazendo no canal de transmissão no Direct Message do Instagram. Vamos lá, segundo hot take da semana. Eu vou começar, já que você começou o primeiro hot take fazendo uma pergunta, eu também vou fazer uma pergunta pra você e pra todo mundo que tá nos escutando. Eu vou deixar aí uns 5 segundinhos de silêncio para as pessoas pensarem e responderam. Você sabe o que é uma labubu? Olha, alguns episódios atrás você me perguntou a mesma pergunta e eu não sabia. E agora, já Mas fez seu agora research? Eu fiz meu research, já não tem como. Já vou tá no botar Trend Report da semana ou não? todos os lugares por aí. Pra quem ainda não teve o tempo da Ju de correr atrás, ou pra quem ainda não comprou e não gastou aí os seus R$200 numa Labubu, que já tá à venda no mundo inteiro, mas esse fenômeno é um fenômeno que começou na Ásia, né, na China mais especificamente, e invadiu os Estados Unidos. Rihanna, David Beckham, até aquele seriado da HBO, o White Lotus, já mostraram Labubu. E esse boneco virou um símbolo muito maior, porque ele, na verdade, na minha opinião, revela algo muito mais profundo. Parece que os adultos estão virando crianças, e só pra você ter uma ideia... Bate na... Exatamente. 30%, olha só que loucura. 30% das vendas de brinquedos no mundo, 28% pra ser mais exato, tá? 28% das vendas de brinquedos no mundo são, na verdade, feitas para adultos. Não é que o adulto tá comprando pra criança, não. O adulto tá comprando pra ele ou pra ela. Interessante. Então, o brinquedo tá se tornando quase como um remédio emocional pras pessoas. E aí você vem todo, né? Com isso vem aquele conteúdo que é criado, que vira capital social, porque uma das coisas do Labubu que é interessante é que você tem um lance do blind box, que você não sabe qual é o Labubu que vem lá dentro. Então, muita gente faz conteúdo no TikTok, principalmente, para revelar, né, essa surpresa e esse conteúdo que é gerado através da escassez se torna capital social. Você quer mostrar para as pessoas isso? Bom, eu acho que eles dominaram uma grande estratégia de marketing que eles tiraram de sucesso. E que se você olhar para trás, eu vejo que até foi repetida de outros momentos, né? Essa coisa de vender boneco, de trazer esse protagonismo pra história, ele não é de hoje, né? Mas pra mim o que eles fizeram foi a tal da venda do blind boxes, então cria ali, né? Você comercializa as figuras em caixas surpresas, o consumidor não sabe qual é. A escassez planejada, edições limitadas, então isso aí a gente já sabe que é uma... Você tem Labubu? Não comprei a minha ainda não. Eu vou te dar uma de presente, Tá, então. eu vou te dar uma também, a gente pode fazer essa troca. E a gente faz o conteúdo do blind box. Tá, fechado. Parcerias com celebridades e influenciadores foi outra coisa que eles ativaram, né? Legal. Que a gente sabe hoje em dia que é um grande sucesso. Também tem uma questão do apelo estético, que bate, pelo menos, olhando de um ponto de vista de Gen Z, que eu vejo muito sobre hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com estética. E assim, a gente fala muito sobre propósito, a gente fala muito sobre aparecer e não aparecer, e tem um terceiro ponto que a gente tem que sempre considerar, que é a forma, né, a imagem que a gente passa pro mundo. É o parecer sobre ser. E a Labubu, pra mim, ela traz um pouco desse senso de estético, de comunidade. Sei que você tá se coçando aí pra falar alguma coisa. Eu sei porque eu, como você sabe, morei na China há muitos anos. Já falei aqui do caso de BYD, que eu acredito que BYD pode ser a primeira marca chinesa, ou a primeira marca que tem um apelo global vindo da China. Mas mais do que isso, você sabe como eu sou fã de cultura pop e como eu estou empolgado com esse movimento do Oriente no Ocidente, mais especificamente China, mas não só China, Coreia do Sul e Japão também, que são grandes criadores de cultura e de tendência no mundo. Mas eu acredito que a nova geração está buscando outras vozes, outras estéticas e outros centros de influência. E no Brasil, a gente sempre buscou isso nos Estados Unidos, pouco na Europa talvez, mas muito forte nos Estados Unidos, que é realmente um lugar que criou muita cultura por muitos anos. Hollywood é, na minha opinião, a maior marca global do mundo. Mas Labubu, na minha opinião, não é só um brinquedo, Ju. É um termômetro cultural, se você parar pra pensar. O Labubu mostra que o desejo global não vem mais só de Hollywood. É um IP da Ásia. E você, hoje, eu acredito que a gente tá vendo que cada vez mais a Ásia, o IP da Ásia, o IP da China, tá presente no cotidiano do Ocidente. Muito bom. Bom, eu não vejo a hora de ganhar minha Labubu.
Vamos lá. Nosso terceiro hot takes. O terceiro hot take é algo... Eu não vou poder falar muito, infelizmente, sobre esse hot take, porque senão eu vou dar um spoiler. Então eu só vou deixar... Na verdade, é uma hot dica, entendeu? Porque talvez muita gente já tenha assistido, mas eu tenho um hábito na minha casa, quase que semanalmente, ou 2 vezes por mês, assim, a gente para, geralmente motivado por uma das minhas filhas, para assistir um vídeo do MrBeast. E pra quem não me conhece, eu sou fã do MrBeast por... Não necessariamente do MrBeast como pessoa, mas sim do que ele tá fazendo na indústria. Porque eu acredito que ele é um produto de entretenimento. Eu não tô falando da pessoa MrBeast aqui, né? Do Jimmy, mais especificamente. Tô falando do canal. Do que ele tá criando no mundo. O que ele tá fazendo na indústria do entretenimento. E como ele pode inspirar muitas marcas a seguirem esse caminho de criação de canal próprio, de criação de IPs, etc. Ele tem marca... Bom, você conhece bem ele, certo? Não, já tá fazendo, né? Porque outro dia eu vi que uma marca chamada Lowe's, é uma rede de lojas de materiais... Tipo a Leroy Merlin aqui no Brasil. Perfeito. E já está lançando um programa de creators próprios, procurando mesmo se aproximar aí da geração Z e dos millennials. E o primeiro participante já tem nome. Quem é? É o MrBeast. Não acredito. Bom, mas olha só que loucura que você tá falando. Eu sabia disso, mas eu achei que você ia falar uma outra coisa. Porque olha só que loucura. Eles estão pegando o maior criador de conteúdo do mundo, usando ele pra criar conteúdo pra própria rede. Então você tá terceirizando isso pro maior criador do mundo. Certamente ele vai trazer muita gente com ele. E a marca vai poder criar conteúdo junto dessas pessoas. Vai baratear, vai ficar mais eficiente, vai ficar mais autêntico e muito mais orgânico. Agora, a minha dica é a seguinte. Ele lançou um vídeo há umas semanas atrás, que é o famoso challenge que ele faz, né, que o cara tem que ir lá e não é com ele, e sim com um participante, que o cara tem que perder 100 pounds, que é 50 quilos mais ou menos, e esse vídeo é alucinante. Por que eu não posso contar muito? Porque se eu der o spoiler, eu vou matar o vídeo. Mas eu queria te falar uma coisa, Ju. Foi a primeira vez, eu nunca achei que isso ia acontecer, tá? Eu assistindo ali com minhas filhas, que eu chorei de emoção num vídeo do MrBeast. Então, fica a dica aí, a gente vai deixar o link do vídeo. Se você ainda não assistiu, assiste, porque é memorável. Memorável. Eu sinto que essa é uma das palavras que as marcas devem guardar pra elas e assim deixar reservado, que elas têm que sempre estar lembrando ali, tá no brand book delas. Porque isso que os creators conseguem fazer pras marcas, né? Elas sentirem, as pessoas sentirem. E eu sinto que é uma tendência, principalmente atrelada à geração Z, que elas querem que as marcas façam elas sentirem. Então, esse creator, ele tá conseguindo fazer isso. Então, o que você, como marca, também pode... Foi exatamente isso. Ju, eu nunca imaginei. Eu gosto dos vídeos dele. Minhas filhas gostam muito mais que eu, tá? Mas eu gosto porque eu aprendo ali. Eu quero... Esse cara tem uma coisa do MrBeast que é um negócio incrível. Que quando ele começou, pouca gente sabe disso, mas ele ficou dias e dias e dias e dias e dias, 3 anos, ele contando isso, acordando 7 horas da manhã, indo dormir 10 horas da noite, estudando o craft do negócio, estudando a técnica, estudando o que faz um vídeo ser assistido, o que faz um vídeo ser viral, o que é um thumbnail ideal, que é aquela fotinha que você coloca no YouTube, o que é o tempo ideal, a narrativa ideal, a velocidade ideal. Então esse cara é um estudioso, esse cara trabalhou muito, não é que ele foi lá, pegou uma câmera, fez uns vídeos, viralizou e bombou, não. E o que você acabou de falar realmente é algo que eu nunca imaginei que ia acontecer, que eu, de brincadeira com as minhas filhas ali, assistindo o vídeo do MrBeast, ia chorar de emoção. Foi o que aconteceu. Eu tenho um exemplo muito parecido também que me fez chorar, e é bem nessa linha. Tem um criador de conteúdo que eu não sei se você conhece, chamado Nico Avocado. Eu não consumo os vídeos dele, mas eu sei quem é. Tá. E ele ficou muito famoso nas redes sociais por fazer aquele famoso mukbang. Peraí. Brainrot, Nico Avocado! Não parece um personagem meio que mexicano, assim, que sai do Brainrot, Mexican Brainrot? Fica a dica aí, vamos criar o nosso AI Avocado. Bom, o Nico Avocado, ele ficou famoso nas redes sociais por fazer aquele famoso vídeo mukbang. Você sabe o que é o mukbang? Quando você bota 1 milhão de comidas e você vai comendo ele até aguentar, assim, e você vai fazendo meio que um review do que você tá comendo. Como é o nome desse tipo de vídeo? Mukbang. Ok. Mukbang guacamole. E todo mundo amava acompanhar, mas nesse processo de comer muitas comidas e fazer experimentações, ele acabou engordando muitos quilos. Muitos. Então ele ficou completamente não saudável e acima do peso. E as pessoas comentavam, agredindo ele nas redes sociais, de tipo, nossa, você tá muito gordo, isso não é saudável, e 1 milhão de coisas do tipo. E isso claramente prejudicava ele. Mas enfim, ele continuou postando ali conteúdos normalmente, e um dia ele apareceu chocando a internet, magérrimo. E postou conteúdos normais. E falou que durante todos esses últimos meses que ele tava postando conteúdos acima do peso, fazendo mukbang, eram conteúdos velhos, e que na verdade agora ele tava magro, mas as pessoas gostavam tanto de consumir aquele conteúdo,
dele assim, afiançado, que ele resolveu fazer um experimento social com as pessoas. E Uau. foi uma loucura. A internet ficou completamente chocada. E tem um vídeo disso? Tem um vídeo. Então deixa o link aí, porque eu tô louco pra assistir, não assisti. E você chorou com Vou esse... deixar. E o que meu ponto é, e eu chorei, porque bate tanto no emocional das pessoas, o que a gente é capaz de falar, de fazer as pessoas também sentirem a vida do outro que tá ali sendo exposta. Então, tá aí um fenômeno da internet, que é o sentimento que o creator gera na pessoa. Incrível. E também o sentimento que o consumidor tem Isso sobre a talvez pessoa. é a máxima da intimidade que você pode criar com uma pessoa através do conteúdo. Incrível. Eu fiquei surpreso que você não... No nosso último episódio, eu te perguntei se você tinha assistido ET, você nunca viu ET. Mas agora que você já viu, que bom. Depois você fala se você gostou ou não. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Você já viu o filme Super Size Me? Já. Bom, Já vi. É o oposto do que você acabou de falar, né? Talvez a gente não tenha chorado, mas é um filme também interessante aí pra geração Z aí que não assistiu muito filme do passado. Esse não é da década de 80, esse na verdade é desse século de 2004, Super Size Me, que é um cara que fica 30 dias comendo sanduíche do McDonald's sem parar e mostra os efeitos disso, que é um negócio realmente alarmante, mas vale a pena aí. Fica mais uma dica de filme aí, já que a Ju não tinha assistido ET, pelo menos ela assistiu Super Size Me. Bom, e eu vou fechar aqui com a nossa curiosidade do dia. Vocês sabem que aqui o nosso podcast se chama Slogan, porque a gente entende hoje em dia que mais do que ter discurso, a gente tem que ter um slogan. E a gente começou com o slogan mais icônico da história. E eu vou trazer na curiosidade um segundo, que é um dos mais icônicos da história, que é do famoso McDonald's I'm Loving It. A gente foi de Super Size Me pra I'm Loving It. Vamos lá. E eu quero te contar um pouquinho dele, como que ele nasceu. I'm Loving It. Você sabia que ele nasceu como uma música do Justin Timberlake em 2003? Não acredito. Na época, o McDonald's passava por uma crise de imagem e ele queria se conectar mais com o público jovem. E aí eles chamaram os produtores do Pharrell Williams e do Chad Hugo pra criar um som pop e pagaram 6 milhões pro Justin Timberlake gravar esse Tá brincando, peraí. Quem criou foi o Justin... Peraí, posso tocar aqui? Deixa eu tocar. Um pouquinho dessa música. Peraí. Essa música aqui? Happy Meal. É o McLanche feliz aqui, esteroides. Vamos lá. I'm loving it. Então, que era só uma música, virou o slogan mais famoso, Cara, que incrível, mais sabia? longevo da história da marca. E segue hoje em dia até hoje como nosso Em queridinho. português, eu amo tudo isso, vai? Eu amo muito tudo isso. Eu amo muito tudo isso. Justin Timberlake, olha só. O cara é um marqueteiro. O cara criou o slogan do McDonald's. Anitta, vem criar um slogan aqui pra gente pro nosso Não, programa. imagina, o cara pode pegar a equity da marca. Ó, quero participação nos resultados. Igual o Jordan fez com a Nike. É isso. Olha esse. Você quer que a Anitta crie o quê? Um slogan pra gente. Pô, mas ela já... Eu vou pedir no WhatsApp aqui pra ela, no meu canal com ela. Pede. É. Perfeito. Então, artistas por aí, tá aí uma oportunidade de negócio pra Brilhante essa vocês. ideia, exatamente. Não, e tem outros casos de artistas que criaram muitas coisas legais pra marcas, mas são pessoas extremamente criativas que moldam a cultura e que certamente nesse novo mundo onde as marcas vão parar de interromper e começar a entreter, cola nos caras que eles vão te ajudar aí criando slogans icônicos. É isso, gente. Muito obrigada por mais uma semana aqui com a gente. E vejo você na semana que vem. I'm loving it! Tchau, tchau. Tchau! Esse programa foi produzido por Waffle.